Aleluia! Este é o tempo de mergulhar em águas mais profundas. Se você quer, você vai receber. Aleluia! 2 Coríntios 2, verso 14. 2 Coríntios 2, verso 14. A palavra do Senhor é clara e ela diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos dizer juntos esse versículo? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amados, há alguns dias atrás eu fiz um shorts, o último shorts que está lá no YouTube, no canal, foi sobre este versículo. E o título é Fora Espírito Abatido. Amados, vocês, eu não sei se acompanham o canal, talvez alguns não, mas hoje já estava com mais de 2.000 visualizações, só esses shorts. Mas você sabe por quê? Porque o título diz Fora Espírito Abatido. Isso é um sinal, essa resposta é um sinal claro de como o mundo está precisando da palavra de vitória da cruz. E o quanto eu e você precisamos agir. Eu não sei quantos encaminharam esse vídeo, mas se você encaminhou, louvado seja Deus, ele chegou longe. Outros estão lá esperando o seu clique e o seu encaminhar para abençoar a vida de outras pessoas. E o Senhor falava comigo primeiro: Lucília, pastora Lucília, graças porém a Deus, amém, que em Cristo sempre te conduzo em triunfo. E por meio de nós, por meio da igreja, por meio da sua vida, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E eu vi aqui qual a nossa responsabilidade nesse texto também. Mas o contexto desse versículo não é simples. Quando Paulo fala graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo, parece que ele está vivendo o auge da bênção e da tranquilidade, que ele está muito feliz. E o contexto desse texto não é esse. O verso 4 do mesmo capítulo lido de 2 Coríntios 2 diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos, diga muitos sofrimentos, e angústias de coração, diga angústias de coração, vos escrevi. Como que Paulo escreveu? Em sofrimento e em angústia de coração. E ele segue com muitas lágrimas. Ele não estava rindo, ele não estava feliz. E ele diz, não para que ficasseis entristecidos, ele estava falando com o povo de Corinto, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Corinto tinha tumultuado a vida de Paulo. A carta de 1 Coríntios, ele teve que ser duro e corrigir aquele povo. Era uma igreja que precisava de correção. E ele não estava nem um pouco feliz com isso. Ele queria que o povo aprendesse. E ele escreve a segunda carta logo no início para a mesma igreja, dizendo, eu escrevo para vocês em sofrimento, em angústia e com muitas lágrimas. O verso 12 e o verso 13, nós lemos o verso 14, os dois versículos que antecedem, diz assim: Paulo afirma, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ele foi lá fazer o quê? Pregar o evangelho de Cristo. Uma porta se me abriu no Senhor. Quem que abriu a porta para ele ir a Troade? O Senhor. Mas olha o que ele diz depois. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Paulo não estava em paz naquele lugar. E ele diz por quê? Porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso,
despedindo-me deles quem? Do povo de Troade. Parti para a Macedônia. Paulo pregou ali? Não. Quem tinha aberto a porta? Deus. Mas como Paulo estava? Ele estava angustiado, ele estava abatido. O espírito dele, ele diz, não estava tranquilo. Paulo estava desapontado. Ele não estava bem. E ele decidiu, naquele momento, não pregar ali. Amados, não é bom ninguém ministrar nada quando não estiver bem. É importante que a gente reconheça que não esteja bem. É importante que a gente resolva a situação. Tem alguma coisa inquietando ainda o seu coração? No início desse culto nós oramos entregando ao Senhor tudo que pudesse estar incomodando o nosso coração. Mas esse texto também mostra a importância de nós termos cobertura espiritual, de nós termos companheiros de oração, pessoas que vão o quê? Dividir as cargas conosco. Ninguém foi chamado por Deus para ficar sozinho. Antigamente, dentro dos psicólogos, psiquiatras cristãos do Brasil, existiu uma literatura chamada companheiros de jugo. O que é um companheiro de jugo? É aquele companheiro que segura a onda quando eu não estou bem. Quem são os seus companheiros de jugo? As companheiras de jugo? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Isso não é só com relação a uma esposa ou a um esposo. Mas não é bom. Se vão andar, os dois juntos vão se aquecer, vão se proteger, vão se ajudar mutuamente. A Bíblia deixa claro que não é bom que você ande sozinho. E quando Paulo se viu no ministério dele sem Tito, ele entendeu que naquele momento ele não estava bem, era hora de ir para outro lugar. E ele naquele momento não pregou ali. Embora tenha sido o Senhor quem o levou até lá. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem disse que triunfo é preço pequeno? O triunfo de Jesus foi preço de sangue. O triunfo de Jesus, ele veio através do sofrimento e da sua morte. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter o quê? Aflições, mas que nós devêssemos ter o quê? Bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e ele nos ajuda a vencer também. 2 Coríntios 2,14, o texto que nós lemos. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Estudando esse texto eu entendi que esse conduzir em triunfo é a mesma ideia de um general vitorioso em procissão. Ou seja, num cortejo de vitória, celebrando a sua vitória, propriamente dita, a sua guerra que foi vencida. O texto diz que é Deus quem nos conduz em triunfo. Aleluia! Tem sido assim com você? Tem sido assim comigo? Essa é a pergunta. Você pode afirmar hoje que Deus te conduz em triunfo olhando para a sua vida? Onde nós estivermos, o Senhor vai estar o quê? Nos conduzindo, nos sustentando, nos fortalecendo. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. É o Senhor que nos sustenta em meio às dificuldades. A Bíblia não diz que nós não vamos ter dificuldade. Ela diz que o Senhor, o nosso Deus, em Cristo, é nele, nos conduz em triunfo. Essa palavra de Paulo me lembrou muito o texto de Lamentações de Jeremias 3, verso 21. É claro que é um outro contexto,
Mas Lamentações 3, Jeremias vem reclamando, lamentando. E quando ele chega no verso 21, ele produz uma virada de chave. No verso 21, depois de muito lamento, de muita dor, de muita tristeza, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar, ou o que me pode dar esperança. Quando ele declara isso, ele mostra o governo de Deus sobre as situações. E ele vira a chave. Paulo vinha dizendo da angústia dele, da tristeza dele, da decepção dele. Mas quando ele para isso tudo, ele muda o vocabulário dele. E ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Louvado seja Deus. Diante de qualquer tristeza, diante de qualquer desapontamento, diante de qualquer angústia, você precisa lembrar, e eu também, que é em Cristo que nós somos conduzidos em triunfo. Então, em meio à dificuldade, quando você e eu nos depararmos com a dificuldade, nós precisamos profetizar a palavra geradora de vida. É ela que vai virar a chave, porque nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5, verso 17. Um texto conhecido da igreja. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem uma outra tradução que diz: é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fizeram novas para quem? Para quem está em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos ganhando uma nova identidade como igreja. Identidade no mundo espiritual. A igreja que vence, a igreja vitoriosa, é aquela que é nova criação. Que Deus fez nova criação. É aquela que deixou as coisas velhas para trás e permitiu que tudo se fizesse novo. Deus nos deu uma identidade. Estamos em Cristo. Estamos firmes em Cristo. Esta é a nossa condição de vitória. Quais são as áreas da sua vida que ainda não chegou à vitória que você precisa? 2 Coríntios 2, verso 16, diz assim: para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O texto que nós lemos, o primeiro texto, que diz: graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o perfume do seu conhecimento. Nós podemos fazer um link com esse verso 16. E já podemos entender que cheiro está saindo da nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão viva, que para quem recebe a palavra de Deus, ela é cheiro de vida. Mas a mesma palavra vida, para quem não recebe a palavra de Deus, é cheiro de morte. Porque a palavra de Deus é juízo. Para quem recebe é vida, para quem não recebe, é o que a Bíblia diz, é cheiro de morte. De novo eu pergunto, que perfume tem saído da sua vida? E esse versículo, na parte B, ele diz: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Na Nova Versão Internacional está escrito assim: quem está capacitado para isso? E aí é interessante que nós temos falado disso de alguma maneira aqui muitas vezes. Nós dependemos o tempo todo da capacitação de Deus. Não somente as nossas habilidades podem produzir cheiro de vida. É importantíssimo que nós tenhamos muitas habilidades.
É importantíssimo que nós sejamos cada vez mais inteligentes. A Bíblia diz que quem não tem inteligência tem que pedir a Deus, né? Igual Salomão. É bênção isso. Mas nós precisamos entender que a nossa capacidade precisa estar sujeita à dependência de Deus. 2 Coríntios 3, verso 5, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia. É nele que nós precisamos nos ancorar, nos segurar, permanecer. Efésios 2, versos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós saímos, se você já aceitou Jesus, você saiu do império das trevas e você veio para o reino do Filho do seu amor. Se isso já aconteceu na sua vida, você já tem a vida de Cristo em você. E por conta de Jesus e do poder da ressurreição, a Bíblia garante e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, assentar nos lugares celestiais é lugar de governo. Não éramos mais para viver escravos do pecado. Éramos para ter governo em Cristo, porque é nele que nós somos conduzidos em triunfo. Igreja, esta é a sua posição. Você como igreja, eu como igreja, corpo de Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Tem coisa que não combina definitivamente mais conosco, porque nós somos nova criação. Temos uma identidade real. Somos filhos de rei. Diante da dificuldade, eu e você precisamos lembrar: eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Por isso o inferno sai da minha frente, que eu vou passar em nome de Jesus. Diante da sua dificuldade, lembre aí da sua dificuldade e comece a sujeitar essa dificuldade ao Senhor e limitar a ação das trevas na sua vida. Diga: dificuldade. Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. É Ele que me fortalece. É Ele que me sustenta. Ele me faz virar a chave nessa situação. Aleluia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, que é bênção na nossa vida. Te louvamos pela tua palavra, que faz diferença no mundo espiritual e no mundo físico. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, revelação do nosso papel de governo na terra, através da autoridade e do poder que vem do alto sobre nós. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, sobre nós a tua suficiência. Declaramos sobre nós a tua bênção. Em nome de Jesus, apesar das circunstâncias e em meio às circunstâncias difíceis, eu sei em quem tenho crido. Aleluia! Que possamos lembrar da tua palavra, viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e fazermos, ó Deus, fazermos valer os princípios da tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Deus é bom. Aleluia.
Deus é muito bom. Nós vamos ler 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 30. 1 Coríntios 11, verso 23 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu tenho sinalizado para algumas pessoas, quando elas se queixam que ainda não foram curadas de alguma enfermidade. E uma das coisas que eu tenho sinalizado é que tem enfermidade que ela vem para a glória de Deus. Então o Senhor cura para a glorificação do nome dele. Tem enfermidade que vem como fruto do pecado. Deus não vai curar essa enquanto você não confessar o seu pecado e pedir perdão. É simples assim. E tem enfermidade que é fruto do juízo de Deus sobre nós, e isso tem a ver com discernir o corpo de Cristo, como nós acabamos de ler. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que vão morrendo. Que dormem aqui é morrer mesmo, porque vem juízo de Deus como consequência da palavra dele. A Bíblia não diz que não tem que participar, a Bíblia diz que precisa se examinar. Agora, meu irmão, minha irmã, se toda ceia você precisa se examinar e pedir perdão pela mesma coisa, tem algum problema comigo, com você. Aí nós estamos brincando com Deus, porque aí isso chama iniquidade. E aí exige um posicionamento muito maior do que só se examinar. E é muito sério, é a Bíblia que diz isso. E nós precisamos estar examinando a nossa vida. Eu vou pedir ao corpo diaconal que vem aqui, a diaconisa Celina, diácono João Luiz, e eu vou pedir que você feche seus olhos. Examine-se, pois, faça o que a Bíblia manda fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí sim você pode proceder. Mas coloque sua vida diante do Senhor agora. Faça a sua vida limpo. Se é algo que você não consegue ter controle, que você, às vezes é uma língua mentirosa, às vezes é uma língua fofoqueira, às vezes é uma língua maldizente, fala mal dos outros, o tempo inteiro fala mal dos outros. Isso também é pecado. Isso também impede você de tomar ceia. Não é só sexo fora dos planos de Deus, não é só droga, não é só o alcoolismo, não é só quem rouba, não é isso. Quantas vezes nós precisamos pedir perdão por algo de pecado da nossa língua, da nossa boca, do que sai dos nossos lábios, do que está no nosso coração. Quantas vezes nosso coração é sujo. E não é só por pecado de roubo, de sexo, de drogas, mas porque dentro do nosso coração, às vezes, tem uma palavra pesada, que só o Senhor sabe. Porque Ele conduz a leitura do nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Eu vou pedir a diaconisa Celina que ore, apresentando a nossa vida e os elementos agora do Senhor. Senhor, nós nos apresentamos a Ti mais uma vez, Pai, pedindo perdão, Pai,
pelas nossas falhas, por tudo aquilo que desagrada o teu coração. Perdoa-nos, Senhor. O Espírito Santo nos convença de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, em nome de Jesus. Traga a nossa memória, Senhor, para que possamos nos acertar com o Senhor, Sim, Pai, em Deus. nome de Jesus. Sim, Senhor. Pai, nós apresentamos, ó Deus, os elementos, Senhor, nessa hora a Ti. Sim, Pedimos Deus. que o Senhor, Deus, revele-te a nós, ó Pai, Sim, nessa Deus. noite, Amém. em nome de Jesus, e que haja um liberar do Senhor sobre a nossa Amém, vida amém. nessa noite, em nome de Aleluia. Jesus. Que o teu mover, Pai, seja extraordinário na nossa vida nessa noite. Amém. E que o Senhor traga a nossa Aleluia. memória, Pai, o preço pago naquela cruz, Aleluia. para que pudéssemos, ó Deus, ter acesso livre a Sim, Ti. meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nos convença Amém. para a glória e Amém. louvor do Teu nome. Amém. Nós oramos e Te agradecemos Sim, em meu nome Deus. de Jesus. Amém, amém, Jesus. Aleluia. Todas as pessoas, todos os irmãos que já são batizados, estão em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, podem ficar de pé e podem se servir. Só os batizados que estão em comunhão dentro daquilo que a palavra já nos orientou. Eu vou pedir o carinho de você não abrir o cálice, né? Depois nós vamos trocar o cálice, é uma questão de higiene, deixa o cálice sem abrir, tá bom, Rosa? Não abrir. Ok. Aleluia. Fique em espírito de oração, entendendo que Deus está conduzindo esse tempo para a honra e glória do nome do Senhor. E a minha oração é que, em nome de Jesus, possamos em breve todos participar, todos nós participarmos juntos do corpo, do sangue, do sacrifício do Senhor, que nos deu vida e vida em abundância. Pegue agora aí o seu pão. É um pão asmo. Essa casa entende que o pão asmo é para nos lembrar toda a ceia que nós precisamos viver em santidade ao Senhor. Quando você tomar do pão, lembre-se que o nosso Deus é santo e sem santidade ninguém verá a Deus. Participe do primeiro elemento, coma do pão. Diácono João Luiz. Obrigado, Jesus, por tão grande amor. Aleluia. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem nos salva, é o Senhor quem nos liberta, é o Senhor que nos cura. Obrigado pelo teu sozo, Senhor. Está consumado, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco, apesar de nós. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, bendizemos o teu nome e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pegue seu cálice. Abençoe agora os irmãos. Dê uma palavra. Se for o caso, se o Senhor Jesus, o Senhor te impulsionar, ore por essa pessoa. Mas se não, dê uma palavra. Abençoe a vida do seu irmão. Troque o cálice com ele. E vamos aguardar para tomar do cálice juntos. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. A palavra nos orienta que depois de examinar e cear, Jesus tomou o cálice. É o sangue, a nova aliança do meu sangue. Fazer isso
Em memória de mim, bebemos todos. Obrigada, Pai, pela tua vida. Obrigada, Senhor, pela cruz. Obrigada, Senhor, pela ressurreição. Obrigada, Senhor amado, pela tua presença conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Obrigada pela tua fidelidade conosco. Obrigada por esse dia de vitória na nossa vida. Em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, uma semana cheia de paz. Uma semana cheia, Senhor amado, de testemunhos de vitória para contar. Em nome de Jesus. Uma semana de governo daqueles que estão assentados nos lugares celestiais em Cristo. Amadureça, Senhor, essa palavra em nós. E que possamos, ó Deus, ter do céu a autoridade devida, Senhor, para erguermos a cabeça e mostrarmos ao mundo, Senhor, aqui viemos, somos luz do mundo e sal da terra. A tua luz brilhe em nós e que possamos, ó Deus, ser usados por ti para dar sabor a esse lugar tão difícil que estamos. Cremos e dependemos única e exclusivamente de ti. Dá-nos uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, Elohim, a graça maravilhosa de Yeshua, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, aquele que nos batiza com o Espírito Santo. E a consolação, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja contigo. Deus seja louvado através da sua vida, em nome de Jesus. Amém.